É interessante que se a gente olhar para as redes sociais hoje, tudo virou uma performance, inclusive os hobbies. Inclusive aquilo que não era para ter utilidade nenhuma, hoje tem uma utilidade de se mostrar, de performar na internet. Vamos assistir aqui comigo um vídeo do Luigi falando um pouquinho sobre essa questão da performance nas redes sociais, que gamificou até mesmo seus hobbies. Vamos lá. Eu estava olhando um Reels agora há pouco sobre um cidadão que foi correr a sua primeira maratona e ele basicamente quase morreu. Foi assim, por pouco, tinha equipe médica disponível no local, ele foi prontamente atendido e não veio a perder a vida simplesmente por conta de uma maratona que sabe Deus por que ele está correndo. Eu queria fazer um questionamento aqui. Será que é possível eu, você, qualquer pessoa, tentar fazer coisas novas, descobrir novos hobbies, novos prazeres, sem transformar isso numa obsessão, sem se transformar num chato monotemático, sem transformar aquela nova atividade que você está descobrindo, que você está aprendendo, em um traço inerente da tua personalidade? Ou seja, você a partir de agora esqueceu todo o resto das coisas que permeiam a sua vida e a única coisa que importa é esse novo hobby. Não sei se hoje em dia a gente consegue fazer isso, porque a sociedade ela pede, principalmente por conta das redes sociais. Eu acho que isso é um fenômeno que existe principalmente pelo advento e pela massificação das redes sociais, que é essa necessidade de procurarmos significantes de identidade. Nós precisamos reafirmar a nossa identidade. Reafirmar a nossa identidade e o nosso processo grupal. E como é que a gente encontra maneiras de fazer isso? Através dos hobbies, né? Mas esse exemplo que ele trouxe no começo do vídeo, né? Que olha que coisa. Parece absurdo falar, né? A pessoa foi fazer um esporte, mas ela quase morreu fazendo isso. Por quê? Porque foda-se, né? Tipo assim, ela não é corredora profissional, não é corredora nada, né? Quase morreu pra poder fazer uma maratona. Talvez pra provar algum ponto pra alguém. Eu lembro que quando eu trabalhava num local, tinha um colega de trabalho que fazia CrossFit. E aí um dia ele foi participar dessas competições que tem das escolas de CrossFit, não sei se fala escolas, das academias de CrossFit, enfim. E ele quase morreu. Quase morreu porque deu desidrólise, que fala? Não sei. Eu sei que ele fez tanto esforço físico, né, que ele quase deu falência renal dos rins, né? Ficou internado, acho que uma semana para mais no hospital. Quase morreu. Por quê? Porque ele estava participando de uma competição de, de CrossFit. Não ia ganhar nada, além de talvez uma medalha. Não é atleta profissional, não é nada, né? Talvez apenas para provar um ponto, né? Ou esse novo prazer, essa nova atividade. Por que eu estou falando sobre isso? É porque eu gravei um Reels lá para o meu perfil no Instagram, a semana passada, que completou 2 anos que eu pratico corrida, né? Então eu comecei ali, eu estava bem acima do peso, voltando para quase os 3 dígitos, né? Para quem me acompanha sabe que eu era obeso, né? Tinha 123 quilos, 127 quilos, depois baixei para 123, comecei a low carb, enfim, perdi 50 quilos. E eu, como ex-obeso, vou precisar para o resto da minha vida ter que lidar com isso, né? Inclusive, a Ana, do Nunca Vi um Cientista, fez um Reels também bem legal sobre isso, falando que não existe ex-obeso. Enfim, então eu dei uma descuidada ali, voltei a ganhar peso, estava com 99 quilos. Assim, eu lembro que um dia eu me pesei 99 quilos, aí eu falei, não, preciso voltar para baixo dos 90, ou manter ali uma faixa de 90 quilos, que é um peso que eu me sinto confortável. Foi o que eu fiz, e para acelerar esse processo, eu resolvi adicionar uma atividade cardiovascular, que eu não fazia, eu nunca fiz nenhum tipo de caminhada, bicicleta, nada. Eu não gostava, não tinha paciência. E aí eu comecei caminhando, pouco a pouco foi evoluindo, e etc. Comecei a correr. Então completou 2 anos que eu corro. Então todos os dias não, de segunda a sexta-feira, que sabe, domingo, né? Eu saio lá fazer minha corrida de 5 km. E eu quis compartilhar com as pessoas sobre essa minha experiência, né? Pô, afinal de contas, é uma atividade que já faz parte da minha rotina e eu, quando eu não, por algum motivo da vida adulta, né? Eu não consigo sair correr, eu não tenho esse tempo disponível no meu dia, eu sinto falta. E aí as minhas dicas basicamente foram essas: olha, não transforme isso numa obsessão, você não é atleta, você não tem mais idade, você não tem mais corpo, corra porque é uma atividade física, precisamos resgatar o sentido da atividade física, que é promover boa saúde, qualidade de vida. Não existe mais a possibilidade de tu ter um hobby, seja uma atividade física ou qualquer outro, em que ele não seja monetizável de alguma maneira, né? E monetizável aqui eu não tô falando só de dinheiro, tá? Eu tô falando também da economia da atenção, né? Não existe mais essa possibilidade de eu ter um gosto pessoal, um traço da minha personalidade, em que ela não seja ou não
tenha de se tornar alguma coisa que eu tenha que mostrar e que eu tenha que performar. Então não é mais só sobre ler livros, é sobre ter, então, uma obsessão na leitura, né? Que você vai ler tantas páginas por dia, você vai ler tantos livros, e daí você vai ter no teu Instagram, você vai falar sobre livros, daí a sua personalidade vai se tornar uma leitora de livros. Não é mais sobre gostar de assistir filmes, você tem que ser um cinéfilo, né? Não é sobre praticar exercício físico, praticar um exercício aeróbico. Não, você tem que ser um corredor amador. Você tem que participar das gincanas aí de corrida que tem, né? Então se perde essa ideia, né? Essa ideia de que você pode fazer algo apenas pelo prazer de se fazer, né? E aquele algo que você faz, ele tem que tomar quase que um ar de um profissionalismo, né? Você tem que se esforçar tanto quanto um profissional, você tem que dedicar tempo para aquilo, né? Se perde esse porque para mim é muito importante essa dinâmica do prazer, de fazer uma coisa fazer uma atividade que não tem motivo nenhum. Até mesmo uma atividade física, por exemplo, como jogar uma bola, né? Um futebol com os amigos, sei lá. Alguma coisa que você faz apenas pelo prazer de fazer, sem uma finalidade a mais, né? Tirar você do sedentarismo, que nos coloca dentro de uma faixa aí de um recorte da sociedade muito perigoso, né? Onde centenas de milhares de brasileiros morrem todos os anos, etc. Cuidado com os gastos, né? Você não precisa ter o melhor relógio do mundo, um óculos especial, a bermuda especial, etc. Enfim, e aí apareceu uns comentários ali de alguns corredores amadores, né? Amadores, nenhum profissional, ninguém que corre 42 quilômetros, acho que é isso, uma maratona, porque é o trabalho dela, ela é uma atleta, ela escolheu ser uma atleta, vive como atleta e tal. É tudo corredor amador, é tudo o Zé e Maria que começou a correr por hobby. Não, porque não beija bem, porque não sei o quê, enfim, tem um discurso assim. E aí eu me deparei com esse Reels e eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre como a gente não consegue mais ter hobbies, ter coisas que simplesmente nos deixam mais felizes, mais à vontade, nos desligam um pouco do trabalho, da vida adulta, porque é extremamente importante para nós, para o nosso cérebro, esse acesso a uma espécie de tédio, né? Um tédio criativo, eu diria que o hobby é, né? Afinal, o ócio criativo, né? Se você quer criar alguma coisa, se você quer pensar, se você quer ter novas ideias, você precisa e precisará do ócio. Você precisará de um tempo em que a sua cabeça não está sendo utilizada. É só assim que você cria ideias novas, né? você está ali praticando alguma Tanto é que muitas vezes eu tenho ideias de vídeos, tanto para aqui pro canal quanto para o meu outro canal. Às vezes tomando banho, às vezes lavando uma louça, às vezes indo até o mercado, né? Fazendo atividades assim que são, digamos assim, monótonas, que são mecânicas quase, né? Porque é naquele momento que meu cérebro não tá pensando. Quer dizer, não tá precisando pensar em outra coisa. E aí ele pode pensar em coisas que talvez eu queira, né? Como ser criativo. coisa, está aprendendo, né? Como você não tem uma obrigação de ter uma entrega, né? Como é o trabalho. O trabalho você não pode se dar o luxo, a depender do seu cargo, do seu momento profissional, de ir lá e ficar, né? Moscando e tal. Não, você tem que melhorar o seu desempenho, porque isso vai resultar em salário, vai resultar em, sei lá, uma promoção, ou vai melhorar o seu currículo. Quando você está na faculdade, você quer tirar boas notas. Há toda uma dinâmica que faz com que você, em determinadas áreas da sua vida, não possa se dar o luxo de ser uma pessoa medíocre, né? Aliás, tem um vídeo inteiro aqui nesse canal sobre a mediocridade, como isso permeia a minha vida. Mas as pessoas, quando elas começam a desenvolver um hobby, é como se fossem, assim, puxadas por esse ritmo de performance, de que você precisa entregar resultados, né? Então, assim, falando da corrida, eu lembro quando eu comecei a correr, eu baixei o Strava, né? Os caras baixam o Strava e tal, eu baixei comecei a olhar ali, legal, né? Mostra o percurso e tal. E aí eu descobri uma coisa fantástica, né? Dentro dessa ideia de performance, que é a gamificação dos hobbies. A gamificação de basicamente tudo que existe na nossa vida através de um aplicativo. Então o que o Strava faz? O Strava falava assim para mim, olha, Luiz, parabéns, hoje você correu 5 km em, sei lá, 38 minutos. Falta pouco para você bater o seu recorde.
Aí eu olhava e falava, olha, eu vou bater meu recorde então. Aí eu fui lá e bati um recorde meu. Aí o Strava, ó, parabéns, está quase fazendo os 5 km abaixo dos 30. Então o Strava ele vai gamificando, assim, não necessariamente é isso, vai aparecer um rato de Strava e vai me desmentir, mas vocês sabem do que eu tô falando. Ele vai te dando medalhas, olha, parabéns, seu melhor tempo. Ele vai gamificando, né? E isso tem pro Strava, que é mais de corrida, né? Mas tem outros aplicativos, por exemplo, para academia, né, mesmo. E tem essa gamificação em várias coisas, né? Então a gente vê que as pessoas começam a pensar a própria vida através dessa gamificação, pensar os próprios hobbies através dessa gamificação. Vamos falar um nicho que é um que eu participo, digamos assim, que é o de leitura, né? Já não basta mais você ler um livro pelo prazer de apreciar a história, apreciar o desenvolvimento do pensamento daquele autor. Não, você tem que ver quanto você está lendo por dia, quantos livros você consegue ler numa semana, num mês, se você conseguiu dar conta de ler tudo aquilo, se você então está alcançando as metas de leitura, né? Ele começa assim, quantas páginas por dia, quanto tempo você leva para ler uma página, aí já entra aqueles papos de leitura dinâmica para você conseguir ler mais rápido, né? Em que você só passa o olho, entende o que está escrito. Enfim, perceba que essa ideia do que era uma coisa prazerosa para mim, leitura é prazeroso, para mim leitura é porque eu gosto. Eu poderia transformar isso no que eu gosto, uma coisa que eu faço por bel prazer, eu poderia não fazer, por exemplo, né? Bom, eu acho que eu tenho que estudar, né? Não é profissão igual, mas assim, eu poderia não fazer dessa maneira. Mas eu poderia transformar, então, essa coisa que eu faço por gosto em algo gamificado, em algo que vai me trazer ansiedade, algo que vai me trazer, então, compromisso, né? Compromisso. Então, são pessoas que têm compromissos com seus hobbies. Isso pra mim é maluquice, né? Seu melhor pace, o seu melhor não sei o quê. Eu comecei a olhar para aquilo e falei, cara, por que diabos eu tô brigando com o Strava? Por que eu tô tendo que melhorar o meu desempenho aqui, pô? Eu não vou correr maratona, eu não sou profissional, sou um velho, tenho 38 anos, né? Na época eu comecei a correr com enquanto 37. Por que eu vou prestar atenção nisso, pô? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família, né? Casamento. Então eu peguei e parei de usar o Strava, porque eu já tinha memorizado ali a distância do quanto são 5 km. Mas se você parar para prestar atenção, praticamente tudo na tua vida vai ter uma gamificaçãozinha para colocar você dentro dessa alta performance de coisas que não, assim, não há um acréscimo. Como é que eu posso dizer isso daqui sem parecer babaca para dizer que hobbies não são importantes? Mas assim, não há um... Mas eu acho que é isso, sabe? Hobbies são coisas que a gente faz que eles não precisam ter importância além de nos fazer sentir bem. Por exemplo, assim, um hobby que eu tenho é jogar RPG. Eu sei que jogar RPG me traz alguns benefícios, como melhora a minha capacidade de interação social, a minha capacidade de fala, melhora a minha criatividade, melhora, enfim, o meu raciocínio, né? Eu sei que isso ajuda, mas não é por isso que eu jogo. Com certeza não é por isso que eu jogo. Eu jogo RPG porque eu acho divertido. Ponto. E eu não preciso de mais nenhum motivo para jogar. Se ele não trouxesse todos esses benefícios, eu continuaria jogando igual. Eu continuaria jogando igual, porque é uma coisa que eu gosto, né? E às vezes falta isso nas pessoas, e eu vejo isso nos meus pacientes também, sabe? As pessoas começam a entrar numa lógica ali do trabalho, uma lógica da produção, enfim, que quando você vai perguntar para ela sobre os hobbies, sobre as coisas que ela faz, assim, às vezes até essas coisas que ela faz após o trabalho, ela trata como se fosse quase um trabalho, o mesmo compromisso que se teria num trabalho, né? Seja o exercício físico, seja, então, outros hobbies que seja, né? Ela trata como se fosse aquilo uma obrigação, como se ela estivesse devendo, né? É um comportamento bem obsessivo, assim, é um comportamento cultural que eu vejo da nossa sociedade, assim, bem obsessivo de tratar aquilo como se aquilo fosse um evento que você tá devendo. Você tá sempre atrás, tá sempre atrás. Então, tu tá sempre correndo atrás de alguma coisa. Nunca é o suficiente, né? Nunca é o suficiente. Então, você já começa o dia devendo. E você tem que ir atrás de novo. E essa é a grande lógica, e para mim é um grande problema. É um grande problema, porque você acaba perdendo a dinâmica mais importante dessas situações, que para mim é a diversão, o bem-estar, né? Matar tempo. É importante matar tempo, tá, gente? Matar o tempo é importante também. O tédio é importante também. Você não precisa ter um hobby para que ele se torne um novo trabalho. Aí você trabalha 2 vezes. Ou pior, trabalha para sustentar o teu hobby, né? Enfim, vamos continuar aqui com o vídeo.
um acréscimo além do prazer, há um acréscimo de performance. Assim. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. Livros. Amo livros, comecei a ler, hábito, compartilhei com vocês aqui também. E aí muita gente pergunta assim, Luiz, você faz marcação dos seus livros? Você faz estudo de capa? Você tem Scoob, é isso? A rede social de livro? Eu falei, não tem nada disso, eu não tenho marcação nenhuma nos meus livros, não faço nada. O que eu faço é, ao longo da leitura, eu ir pesquisando materiais complementares para assistir um vídeo, para ouvir um podcast, como se fosse uma parte do fundamental. Mas um dos motivos que eu não faço marcações, que eu não faço esses estudos amplos, ir lá fazer review, fazer resumo, tá? Não, eu sei que eu perco com isso. Mas é porque eu não quero transformar um hábito que é tão gostoso para mim, que é acordar de manhã, passar um cafezinho, sentar, abrir um livro e simplesmente lê-lo, em uma tarefa. Vocês entenderam? Essa é a grande questão. Eu não vou prestar vestibular, não tem nada a ver com a minha área, eu gosto muito de ler livros de história, eu trabalho com criação de conteúdo. O tempo que eu passo com esses livros é um tempo prazeroso. É um tempo que, pô, me adiciona conhecimento, me evita. O deveria ser prazeroso, né? Para algumas pessoas já não é. Para algumas pessoas, esse mesmo hobby pode já não ser mais prazeroso. Pode ser uma tarefa, pode ser um compromisso, pode ser um dever, né? Tá, sei lá, perdendo tempo vendo rios e tela enquanto o dia ainda tá nascendo. Então é uma atividade tão gostosa, é uma atividade que me dá tanto prazer, que eu fico pensando assim, tá, mas tem que ir além, porque esse é o ponto, assim, eu acho, sabe? Tem que ir além, eu tenho que criar um perfil literário, eu tenho que criar um clube da leitura, eu tenho que ter uma conta no aplicativo de livros, eu tenho que, sei lá, fazer review dos livros, assim, eu acabo fazendo, né, na área de membros lá, mas é mais por um conteúdo exclusivo mesmo, assim, não, tanto que, sei lá, eu li todos os livros que eu li esse ano, eu acho que eu fiz vídeo de 2 ou 3, assim, porque eu achei que merecia um vídeo de tão legal que foi o assunto. Mas isso é uma coisa gostosa ainda pra mim, né? É um compartilhamento de coisas, da mesma forma, sei lá, que eu converso muito com a minha esposa, que é historiadora. Então, mas nada além disso, não é uma coisa sistematizada, sabe? Não é uma obrigação minha, sabe? O cinema mesmo. Eu teve uma época que eu criei um perfil eu tenho ainda o perfil, no Letterboxd, e eu voltei a escrever lá. Pra mim, era legal escrever sobre filmes, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me ajuda também a escrever mais, e eu preciso estar sempre treinando a minha escrita. Mas eu me lembro um dia que eu fui olhar meu Letterboxd, assim, porque eu não sei o que eu fui pegar lá, e aí eu vi assim, nossa, já faz tanto que eu não atualizo o meu Letterboxd, já ligou o sinal alerta. Falei, pô, parou. Filme, pra mim, é um hábito prazeroso. Eu preciso sentar pra assistir um filme, não porque eu preciso logar no Letterboxd, que história é essa? E aí, beleza. E faz tempo que eu não escrevo, eu assisto os filmes, por exemplo, assisti um monte de filmes esses dias, não loguei lá e tal, tá tudo bem. E aí uma pessoa já veio e me mandou uma mensagem assim no Instagram, semana passada, inclusive. Luigi, saudade dos teus textos no Letterboxd, quando você vai voltar a escrever lá? Eu fiquei pensando assim, falei, minha Nossa Senhora, mas eu assumi um compromisso de escrever sobre o filme? Não posso transformar isso também e ficar com essa obsessão de fazer conteúdo sobre. Então, assim... Eu baixei o Letterboxd também, eu tenho um perfil lá. Eventualmente, quando eu assisto algum filme que eu acho que seria interessante, eu coloco lá, né? Mas eu utilizo mais o Letterboxd como quase uma playlist, né? Eu vou salvando, às vezes, nomes ali de filmes, aí quando eu quero ver um filme, eu não sei, né? Às vezes eu passar ali horas scrollando os streamings até achar o que eu quero assistir, eu vou lá, lembrei de um filme que eu tinha visto, olho lá na lista, esse aqui eu não vi ainda e clico lá, né? Mas sim, as primeiras vezes que eu usei essa rede social, né? Dizem que é uma rede social, não sei se dá pra definir assim, mas enfim, eu também sentia isso, né? Tipo assim, não, eu tenho que escrever o que eu terminei de ver o filme, não, vou pegar o Letterboxd agora, escrever o que eu achei, deixar uma resenha, uma opinião. Até que eu pensei, cara, mas por que eu tô fazendo isso? Tipo assim, o que eu quero provar com isso, sabe? Quem que eu quero impressionar com isso, sabe? Que tipo assim, que eu sou muito culto e que eu escrevi ali. Não, eu gosto de assistir filmes, eu até gosto de falar sobre os filmes, às vezes gosto de pensar, que às vezes me trazem ideias, me trazem reflexões, né? Mas isso eu posso fazer com um amigo, posso fazer num grupo de amigos, posso fazer com a minha namorada, enfim, né? Não precisa ser no Letterboxd, tá ligado? Não precisa ser lá, né? E aí, aquilo já ia virar outra rotina, né? Outra tarefa, né? Além de ver o filme, eu tenho que ir lá escrever no Letterboxd. Dentro dessa sociedade que a gente vive hoje, inclusive tem aquele clássico, até ali o livrinho, Sociedade do Cansaço, né?
aonde essa performance incessante que a gente precisa ter, a gente não, é como se a gente não conseguisse escapar disso. É como se o consumo, é como se a performance, é como se essa necessidade de transformar tudo em conteúdo, tudo em posts em redes sociais, ou tudo sobre um traço inerente da nossa personalidade, de novo. Caso isso não aconteça, é como se a gente não tivesse vivido, é como se a gente não tivesse aproveitando, é como se a gente não tivesse, sabe? Porque se eu não postei, não aconteceu, né? Se eu não postar o print do meu Strava no Stories, significa que eu não corri, né? Se eu não registrar, significa que eu não pratiquei o esporte. Se eu não registrar, significa que eu não vi o filme. Se eu não registrar minha resenha do meu livro, significa que eu não o li. Ou se li, não contou, né? É isso que a sociedade virou, né? Assim, e eu atribuo isso muito às redes sociais, né? Porque as redes sociais foram construídas dessa maneira, né? Não pensem que as redes sociais funcionam do jeito que elas funcionam ao mero acaso. Não, elas foram construídas dessa maneira. Elas foram lapidadas daquela maneira. Né? Por quê? Porque várias pessoas, estudiosos, entenderam o comportamento humano e construíram, então, essas ferramentas, esses plugins, enfim, essas atividades que nós temos ali dentro das redes sociais, porque eles sabem que é aquilo que faz a gente engajar. Né? Aquilo que vai fazer com que nós tenhamos interesse de compartilhar a nossa vida lá dentro. Tirando um proveito. Então, um momento de relaxar, um momento de você se distrair da sua cabeça, né? Olha, desligar do trabalho, desligar da vida adulta, né? Às vezes até do casamento, né? Tá corrido, os filhos foram para a escola, você tá cansado, mas não, agora é um tempo para mim. Não é mais um tempo para você. Você precisa compartilhar, você precisa performar. Então, olha, estou lendo 10 páginas por dia. Não, agora eu tenho que ler 50, eu tenho que ler 100, eu tenho que ler 1 hora, eu tenho que ler 1 hora e meia. Então tudo isso vai somando e vai deixando a gente cansado, assim, porque você não tem mais um momento onde você simplesmente possa fazer alguma coisa por você e não por ninguém, assim. Então, sei lá, vocês precisam saber meu pace, eu preciso compartilhar meu pace, eu preciso saber a sua graduação no jiu-jitsu, mas a gente tem uma desculpa, né, de é legal compartilhar com os amigos, eu acho legal mesmo, assim, a gente é gostoso quando você, sei lá, passa por uma conquista. Eu lembro quando eu corri 5 km abaixo dos 30 minutos, eu fiquei feliz, falei, nossa, vou compartilhar com as pessoas. A grande questão é, qual é a linha? Né? Cada um tem a sua linha, mas qual é a linha que separa essa felicidade genuína, que você, comecei a fazer tal coisa e agora eu estou fazendo isso muito bem, para uma linha que se transforma numa performance mesmo, assim. É uma palavra que eu estou repetindo a exaustão aqui, porque de fato... Eu acho que é obrigação, né? Eu acho que essa é a questão. Você transforma hobbies que eram para ser, como eu disse antes, já disse também, né? Porque a gente tá se repetindo também, eu e o Luigi aqui. Hobbies que eram para ser apenas prazerosos, poderiam ser apenas pelo prazer, você transforma aquilo numa obrigação. E quando você transforma alguma coisa em obrigação, ela tende a perder o seu caráter de prazer, né? Trabalhar não é bom por quê? Porque a gente é obrigado, né? Mas se você ficar 1 mês sem trabalhar, às vezes tu vai, queria voltar, né? Fazer alguma coisa, ter uma atividade. Assim como ler um livro. Se você não é obrigado a ler um livro, se você lê porque você gosta, ele é bom, é prazeroso. Você pega um livro que você quer entender, que é uma história que você quer conhecer e tal, é prazeroso. Agora, se aquilo vira uma obrigação, em determinado momento ele vai deixar de ser prazeroso, né? De fato, é ela que conduz toda essa história. Eu estava ouvindo um Nerdcast sobre hobbies, e aí o Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, ele contou uma história muito legal, que ele gostava ali, acho que é modelismo, né, de ficar pintando bonequinho, sei lá, o nome disso não é modelismo, ele fica pintando bonequinho. E aí, em determinado momento, ele começou a publicar aquilo numa comunidade que era paga, porque é a convite de uma plataforma, e ele, que legal, é o meu hobby, né, vou fazer isso e ainda vou ganhar um troquinho. Daí ele começou a fazer, ele começou a ficar meio que assim, ansioso, neurótico, assim, porque ele tinha que fazer aquilo, não mais porque ele gostava e dava prazer, mas é porque a plataforma exigia que ele postasse, porque ele tinha um contrato, e se ele postasse mais pessoas iam assinar, porque ia ter mais conteúdo, e aí ele ia fazer a divulgação daquilo. Então já estava deixando de ser um hobby prazeroso para ele, para se transformar em uma atividade com entrega, com prazo,
com melhora. Então, assim, agora ele, em vez dele pintar um, ele tinha que pintar dois. Vocês estão entendendo? Então, poucas... Claro que isso é muito difícil de acontecer com 99% das pessoas aqui, né? Ninguém vai aparecer na sua casa, sei lá, você tá correndo aí, ou você tá pescando e vai aparecer uma marca. Ao contrário do que aconteceu com o Jovem Nerd, com o Alotone, ele estava recebendo para isso. E nós transformamos os nossos hobbies em um trabalho não remunerado. E, às vezes, pelo contrário, né? Se investe muito dinheiro nesses hobbies. Se investe muito dinheiro nesses hobbies, né? Você vê aí o pessoal dos fitness, é muito fácil de usar como exemplo, né? Você vê aí, sempre tem um óculos de corrida novo, um tênis melhor, um relógio melhor, uma roupa melhor. Daí depois que tu tem o tênis, a roupa, o óculos e o relógio, daí você tem que ter as gomas lá de não sei o que, de carboidrato e não sei o que, enfim. E aí você tem que fazer tal atividade, daí você tem que fazer tal exercício também, daí você tem que ir no médico para ver. Não sei. Então isso se torna, assim, você trabalha naquilo, você investe dinheiro, muito dinheiro, então são nichos muito lucrativos. O nicho do fitness é algo muito lucrativo aqui no Brasil. Se investe muito dinheiro em coisas que poderiam ser simples e trazer apenas o benefício do bem-estar, né? Mas não, você transformou aquilo num compromisso, num trabalho, e agora você trabalha na empresa e trabalha depois do trabalho também. Bom, eu acho que seria isso, pessoal. A gente conversou aqui, acho que foi bem interessante poder conversar sobre isso. São movimentos culturais que eu percebo que muitas pessoas têm, percebo isso em pacientes meus, percebo isso em amigos, em colegas, em conhecidos, né? Às vezes até eu me pego quase fazendo isso também, transformando os meus hobbies em trabalho, né? Mas a ideia aqui não é julgar ninguém que faz isso, né? Mesmo parecendo que a gente tá julgando, mas é a gente poder deixar essa pulga atrás da orelha, né? Talvez você poder olhar para a maneira como você está lidando com os seus hobbies, né? E poder repensar, né? E fazer com que seus hobbies continuem sendo prazerosos, né? E não se transformem nesse trabalho. Enfim, bom, se você gostou do vídeo, se você achou minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere deixar um like, se inscrever no canal. Além disso, se eventualmente você gostaria de iniciar um processo terapêutico, um processo de análise, eu deixei aqui na descrição do vídeo o link do meu site, onde você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho e as maneiras de entrar em contato comigo também, tá bom? No mais, seria isso. Agradeço a visualização de todos. Forte abraço, valeu, falou e até mais.